Olá, sou a Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes, pastora, palestrante e mentora de pais. E hoje eu quero falar com vocês sobre obediência e disciplina. Ai, ai, ai. Meu filho não me obedece, como é que eu faço? Como que a gente faz para educar? Como que eu faço para disciplinar o meu filho, né? Então vamos lá, vou te dar aqui algumas dicas nessa área para você ensinar, educar. Nós queremos que os nossos filhos sejam educados, nós queremos que eles nos ouçam, que eles nos dêem atenção, que eles se comportem socialmente, né? Que na vida social, seja escolar, seja num parquinho brincando com os amiguinhos, seja na casa de algum parente, que eles tenham um comportamento social adequado, né? E a gente precisa ensinar isso para eles. Nós precisamos passar esses valores, esse comportamento adequado, esperado para eles de alguma forma. Como que faz isso, né? Como que eu faço meu filho me ouvir? Como que eu faço ele me obedecer? Como que eu estabeleço aqui as regras? Então vamos lá. A primeira coisa é você estabelecer as regras. É você deixar muito claro quais são os combinados, quais são as regras, o que você espera dele, né? O que pode, o que não pode e o que não pode, por que não pode. Sem essa história de que não pode porque não pode e acabou. Não pode porque eu estou falando e pronto. Se você quer que teu filho te obedeça, não fale isso para ele. Porque falar isso para ele certamente vai fazer com que ele desafie, com que ele faça o contrário. Então a gente precisa explicar o porquê. Quando a criança tem a sua curiosidade sanada, respondida, quando ela entende o porquê ela precisa se comportar de determinada forma, fica muito mais fácil que ela se comporte daquela forma. Então precisa dizer para ela o que se espera dela, quais são as regras e combinados que nós esperamos, né, que ela respeite, que ela obedeça. Então, o que pode, o que não pode, por que não pode, por que estamos pedindo isso, por que temos essa regra dentro de casa, por que é importante para a segurança dela, né? Enfim, explicar. Às vezes algo é muito óbvio para a gente, para a criança não é óbvio. Então a gente precisa pensar isso. Eu já expliquei isso, eu tô querendo que meu filho se comporte de determinada forma, mas eu já disse isso para ele, disse de uma forma que ele entenda, expliquei o porquê, ele está realmente ciente de como deve se comportar nessa ocasião, do que deve fazer nessa ocasião, por que fazer dessa forma. Será? Então eu tenho que explicar uma linguagem que a criança entenda, de uma maneira bem objetiva, bem clara e até colocar isso por escrito, né? Colocar isso em algum lugar da casa, fazer esse esquema, né? Comunicar com clareza quais são as regras e combinados dessa família e colocar em algum lugar que ela possa ver. Quando você já tem a certeza que o teu filho sabe o que se espera dele, quais são as regras e combinados, e mesmo assim ele não fez, mesmo assim ele não se comportou dessa forma, você precisa deixar claro para ele que você não gostou. Você precisa deixar claro para ele que aquilo não foi legal, que você não gostou daquele comportamento, que você não aprovou aquele comportamento. Então, se você não demonstrar que achou ruim, que não gostou, que não aprovou, ele vai continuar fazendo. Mas assim, tem que ser de uma maneira muito clara, você tem que ter certeza que ele entendeu. Você tem que ter certeza que você comunicou isso, senão ele leva na brincadeira. Ele vai achar que você está brincando. Então precisa mudar o tom de voz, precisa mudar a expressão facial quando você for comunicar para o teu filho algo que ele fez e que você não gostou. Você precisa comunicar isso de uma forma diferente. Se eu faço a mesma vozinha que eu faço quando estou contando historinha, quando estou brincando, e a mesma vozinha para dar bronca, ele não vai entender que eu não gostei daquilo, que aquilo não foi legal. Ele vai achar que é uma brincadeira. Quer ver um exemplo? Quem aqui já passou por isso ou já viu essa cena? A mãe no shopping e a criança pequenininha sai correndo e ela desesperada correndo atrás. Volta aqui, vem aqui, me dá a mão. E a criança
olha para trás, dá risada e continua correndo. Aquela criança, o que ela é? Ai, uma criança indisciplinada, desobediente, malcriada, que criança horrível. Não, ela estava brincando. Na cabecinha dela, ela estava brincando de pega-pega. Então, a minha expressão facial, meu tom de voz, eu preciso ter uma maneira de comunicar que eu não gostei, de uma maneira que seja muito clara, que a criança entenda que eu estou comunicando isso. Certo? Não pode parecer uma brincadeira, não pode parecer uma fala, uma comunicação normal, como quando eu estou brincando com ela. As coisas que ela fizer fora daqueles combinados que nós tratamos, que nós escrevemos, que nós deixamos muito claro, e ela mesmo assim transgredir, precisa ter uma consequência. Como tudo na nossa vida, você não quer que seu filho cresça responsável? Que ele cresça sabendo que tudo que ele fizer vai ter uma consequência? Então, tudo que ele fizer agora precisa ter uma consequência. Mas presta atenção, não é castigo. Teu filho fez alguma coisa errada, você pega ele e coloca ele sentadinho num cantinho do castigo, no cantinho do pensamento, sei lá que nome que você vai dar, por 7 minutos, por 8 minutos, por 30, 40 minutos. Isso, você acha que ele tá ali pensando, nossa, me comportei mal, eu não deveria ter feito isso, da próxima vez eu me comportarei de outra forma. Ele tá ali pensando em 10 milhões de outras coisas, menos naquilo que ele fez. Então não resolve muito o cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento adestra a criança, sabe? Principalmente a criança que é muito inquieta, ela odeia o cantinho do pensamento. E aí se ela vê que você realmente vai pôr toda vez ela lá, ela acaba obedecendo mais por medo do que qualquer outra coisa. Então por isso eu falo que é adestramento, né? Porque não houve o entendimento. Agora, consequência me parece muito mais racional, me parece muito mais lógico. E vai parecer para tua criança também. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender o que eu tô falando. Se a criança sabia que não podia comer doce antes do almoço, era uma regra, era um dos combinados, e ela foi sem você saber, escondida, e pegou um doce e comeu. Qual é a consequência disso? É ficar 5 minutos sentado numa cadeira pensando? O doce já tá na barriga, ficar esses 5 minutos lá pensando é prêmio, né? Não é castigo. Qual que é a consequência mais correta? Qual consequência te parece mais lógica? Ficar 5 minutos sentado ou amanhã você não vai ganhar sobremesa? Olha, você comeu o doce agora, então no lanchinho da tarde vai ser fruta, vai ser uma coisa saudável. Você não vai poder comer a guloseima que eu iria te dar, que eu tinha preparado, porque você já comeu agora. Então, na próxima refeição que você teria o direito, você também vai ficar sem. Um outro exemplo para você entender bem esse tópico antes da gente passar adiante. Ela brigou com o irmão. O irmãozinho brigou com a irmãzinha e eles brigaram normal, né? Mas vamos supor que passou do limite, houve agressão física, alguma coisa assim, ou um quebrou o brinquedo do outro. Então, qual é a consequência mais lógica? Ficar 5 minutos sentado, né, pensando, arquitetando uma vingança. Eu vou ficar aqui 5 minutos sentado, pensando como me vingar do meu irmão, né? Não tem lógica, não faz sentido, não tem nada a ver com a briga. Mas qual seria a consequência mais lógica? Olha, hoje a mamãe vai sair, vai ao mercado, eu vou levar um de vocês dois e amanhã eu vou sair, eu vou a outro lugar e eu vou levar o outro, não vou levar vocês dois juntos porque vocês estão brigando. Então eu vou separar um pouco vocês porque vocês estão brigando e eu não quero que vocês briguem. Então a consequência vai ser que vocês vão ficar separados. A consequência vai ser que à tarde eu não vou descer pro play porque vocês estão brigando. Então eu só vou descer pro play quando tiver alguém para ficar com um aqui em cima, eu desço com outro e depois reveza, porque vocês não estão podendo ficar juntos, né? Quando vocês ficam juntos, vocês brigam. Então dar para ele uma consequência direta que tenha a ver com a atitude que ele tomou, entendeu? Que tenha a ver com o erro que ele cometeu, para que haja entendimento, para que haja consciência. Você quer que teu filho cresça um adulto consciente dos atos dele,
consciente que os atos dele vão trazer consequências, né? Consciente de que ele vai colher tudo aquilo que ele plantar. Então, quando ele fizer algo errado, eu preciso dar uma consequência que tenha a ver com o erro. Então, por exemplo, vou te dar um último exemplo, vai, para você entender a diferença de consequência e castigo. A diferença de consequência e castigo. Você falou para ele que não era para mexer em determinado objeto. Não mexe nesse objeto, porque esse objeto é sensível, é frágil, vai quebrar. Não mexa, não mexa, não mexa, ele mexeu. Desobedeceu, mexeu, quebrou. Como a consequência mais lógica? Ele ficar 8 minutos, 9 minutos sentado numa cadeira olhando para a parede, ou a consequência mais lógica é falar assim, olha, aquele brinquedo que eu ia te dar na semana que vem ou tal dia, eu não vou te dar porque eu vou precisar usar o dinheiro para repor esse objeto que você quebrou. A consequência mais lógica é você pediu que ele não mexesse, ele mexeu e caiu no chão e derramou. Então ele vai limpar. Vamos lá, você vai limpar. Ah, isso aí não vai me adiantar nada, vai me dar só mais trabalho porque ele não vai limpar direito. Sim, educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Então, ele não vai limpar direito? Provavelmente não. Uma criança não limpa as coisas como nós adultos, né? Eles estão aprendendo. Mas é a consequência que realmente vai ensiná-lo. É a consequência que realmente vai trazer para ele um sentido, né? Então, para que ele mude de comportamento com consciência, com inteligência emocional, você aplicar uma consequência ao invés de castigo, certo? Outra coisa que eu queria te falar sobre obediência é assim. As mães reclamam muito comigo, é algo que é muito, muito, muito falado, é assim. Eu tenho que falar 10 vezes para o meu filho obedecer. Por quê? Teu filho é surdo? Ele tem problema auditivo? Se tiver, a gente vai colocar o aparelho, né? Ou vai falar com ele em linguagem de sinais e uma vez só. Ainda que ele tenha algum problema auditivo, não há necessidade de falar mais de 10 vezes. Por que você fala mais de 10 vezes? Ah, porque ele nunca me obedece na primeira. Porque você fala segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª vez. E aí, o que você está ensinando para o teu filho? Deixa eu te falar uma coisa. As mães falam, eu tenho que falar 10.000 vezes. Então, qual que é a minha dica? Para você, mãe, para você, pai, que tem que falar 10.000 vezes a mesma coisa. Para de falar 10.000 vezes. Fala uma só. Minha dica é essa. O que acontece? Deixa eu ver se você... Para mim é muito óbvio, né? Mas vamos lá, deixa eu te explicar melhor para você entender o que eu estou querendo dizer. A mãe vai lá e fala assim, vai arrumar o seu quarto. Hoje é dia de você arrumar seu quarto, você precisa ir arrumar seu quarto. E o menino tá sentado jogando videogame. E aí ela vem de novo, vai arrumar seu quarto, passa 2 minutos, vai arrumar seu quarto, passa 3 minutos, vai arrumar seu quarto, 4 minutos, vai arrumar seu quarto. Até que ela fica nervosa, porque ela já falou 5 vezes e ele ainda não foi arrumar o quarto. E aí ela para na frente dele com o chinelo na mão, ou então gritando, vai arrumar seu quarto agora, você nunca me obedece na primeira. Aí esse adolescente, essa criança vai se levantar e vai arrumar o quarto. Por que você errou? Não foi ele. Porque ele é criança ou adolescente, ele está condicionando o comportamento dele. Ele está aprendendo a se comportar, ele está aprendendo a reagir. Ele reage àquilo que você faz, àquilo que você fala. Você não. O adulto da relação é você. O maduro da relação é você. Então, ele está aprendendo a reagir. A ação é tua, dele é a reação, porque ele está amadurecendo, está crescendo, você já está maduro. Então, o que acontece? Ele já aprendeu, ele já assimilou. Isso não é uma coisa pensada, que ele arquiteta na cabeça dele para te deixar nervoso, não. Isso é algo assimilado subconsciente. Ele já assimilou que ele só precisa obedecer quando você gritar. Ela vai vir pedir de novo, eu não preciso ir agora, porque daqui a pouco ela vai vir me lembrar outra vez, eu posso esquecer essa ordem, eu não preciso ir agora. Eu posso abstrair, eu posso terminar o jogo, porque ela vai vir pedir outra vez.
Então você condicionou teu filho a só obedecer quando você falar a 10ª vez, só obedecer quando você parar na frente dele, só obedecer quando você gritar, só obedecer quando você bater. Tá entendendo? Você não deu tempo para ele obedecer. Então ele tá falando com um amigo no WhatsApp, ele tá jogando videogame, ele está comendo, ou ele tá deitado descansando, ele tá brincando com um brinquedinho dele. O que ele estiver fazendo, você vai parar na frente dele, primeira coisa, você vai pedir para pausar o jogo, ou pausar o vídeo, ou largar o brinquedo e olhar para você. E aí, ele olhando para você, você vai dar a direção. Eu preciso que você vá arrumar o seu quarto. De quanto tempo você precisa? Você está terminando de ouvir um áudio? Você está terminando essa partida? Você está terminando de montar o teu brinquedo? Quando você terminar, eu preciso que você vá arrumar o teu quarto. Se levante e saia. Dê espaço para que ele obedeça. E aí o que você precisa se programar, se organizar? Se você vai pedir algo para ele, que você tem urgência, já sabe que ele enrola, que ele não faz na hora, que ele vai terminar o jogo, que ele vai terminar a partida, que ele vai terminar o brinquedo antes de ir. Então, assim, se eu vou sair às 13h30, eu preciso que meu filho esteja pronto de banho tomado às 13h30, porque eu tenho um compromisso e eu preciso sair às 13h30. E eu já sei que ele demora um pouco, que ele não vai tomar banho na hora que eu peço. Então, se eu preciso que ele esteja pronto às 13h30, eu vou me antecipar e pedir esse banho mais cedo. Eu não vou pedir esse banho, começar a pedir o banho às 13h10, às 13h15, porque vai rolar um estresse, eu vou ficar nervoso, eu não posso perder o horário, eu vou gritar com ele, eu vou me estressar. Tá entendendo? Se, eu fiz isso, eu segui essa dica e não deu certo. Eu falei uma vez, olhando no olho, dei para ele um prazo, saí de cena, mas ele continua não fazendo na primeira vez que eu peço. Duas coisas. Primeiro, que precisa perseverar. Na primeira vez, provavelmente não dê certo mesmo, né? Você precisa de perseverar, precisa mostrar para ele um novo comportamento, porque ele já tinha assimilado o seu último comportamento. E segunda coisa, você precisa desenvolver essa ferramenta, né? Então você vai vendo a reação dele, como ele se comporta e vai desenvolvendo a ferramenta. Então o que você pode fazer? Por exemplo, colocar um timer. Então olha só, eu preciso que você vá tomar banho. O que você está fazendo? Você está assistindo um vídeo? Ok. Esse vídeo é longo? Quantos minutos falta? Tudo bem, pode terminar o vídeo, mas quando terminar eu preciso que você vá tomar banho, ok? Ok, olhando pra mim, ok? Ok. Então, olha só, você me disse que o vídeo falta quantos minutos mesmo? Tanto, então ok. Vou colocar aqui o relógio para despertar. Vou colocar aqui o micro-ondas para despertar, que seja. E aí você precisa ouvir, quando ele tocar você precisa ir. Entendeu? Mas você não vai ficar indo lá de 1 em 1 minuto falar de novo, não acabou o vídeo? Tá na hora do banho. Você não acabou ainda? Esse vídeo ainda não acabou? Você mudou de vídeo? Olha, já deu um tempo que você me falou que esse vídeo ia acabar. Você precisa ir tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, sabe? Não, seu filho não é surdo, para de ficar falando 10.000 vezes a mesma coisa. Fala uma vez só, dá um prazo. Fala tendo a certeza que ele prestou atenção. Essa geração, gente, é diferente da nossa. Nós somos de uma geração, nossos filhos são de outra. Não é a mesma geração. Então, essa geração, eles precisam pausar e olhar para você ter certeza que ele está ouvindo. Ele te respondeu, tá bom, não significa que ele ouviu. Então, para e olha no olho. Dá o prazo, dá a direção, sai de cena. Ok? Não fez, Renata, não adiantou, coloquei o timer, ele continua não obedecendo na primeira vez. Então, vamos voltar lá para outra, a dica anterior que eu te dei? Consequência. Não fez? Consequência, ok? Outra coisa também importante da gente parar para avaliar, para fazer uma autoanálise na questão da obediência dos nossos filhos, é um versículo bíblico que eu gosto muito, que ele diz assim, às vezes a pessoa coa um mosquito, mas engole um camelo.
Ela tá muito preocupada ali com a sujeirinha pequenininha e não engoliu o mosquito, coa o mosquito, mas ela acaba engolindo o camelo, tá entendendo? Às vezes na questão da obediência, da disciplina na vida dos nossos filhos, a gente faz isso. A gente coa o mosquito e engole o camelo. Como assim, Renata? Assim, a gente se preocupa com coisas que são normais de criança. A gente passa o dia inteiro dando bronca no nosso filho por isso, por aquilo, coisas que são pequenas, que são banais, que você devia ter feito uma vista grossa, que é normal criança se comportar dessa forma, que é normal criança fazer isso, que não é grave, que não é errado, que é realmente comportamento de criança. Só que você passa o dia inteiro dando bronca, dando bronca, dando bronca, dando bronca, e quando ele faz realmente uma coisa mais séria, mais grave, que você tinha que falar com ele seriamente, você já tá tão cansada que você deixa pra lá e não fala nada. Ou porque você já tá cansado de dar bronca o dia inteiro, ou porque você já perdeu a tua credibilidade. Ele já não vai nem mais ouvir a tua bronca, porque você dá bronca o dia inteiro mesmo. Então, sabe, não vai levar a sério. Deixa eu te falar algo, escolha pelo que brigar. Não é tudo que teu filho faz que te incomoda, que você não gosta, que você precisa brigar com ele. Teu filho é um ser humano, diferente de você, com a personalidade dele, e ele vai fazer coisas que você não gosta, não concorda, que te incomode. Mas nem tudo você precisa discutir, brigar, dar consequência, sabe? Se acalma um pouco. Diminui um pouco o teu olhar, sabe? Não leva tão a sério. Pesquisa um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, as etapas do desenvolvimento, o que é normal uma criança fazer, tá certo? Acolha os sentimentos do teu filho. Então eu quero encerrar com esse conselho. Teu filho tá chorando, tá fazendo birra, tá se jogando no chão, tá gritando, tá chorando. Todo não que eu falo com ele, Renata, ele chora. Toda coisa que ele quer fazer que eu não deixo, ou toda bronca que eu dou, ele se joga no chão, ele faz escândalo. Ok, então vamos lá. O que você precisa fazer? Acolha o sentimento do teu filho. Valide o sentimento dele. Vou traduzir para você. Mamãe, eu quero comer doce. Não, agora não pode, porque nós já vamos almoçar daqui a pouquinho. E aí ele chora, ele grita, ele se joga no chão. O que você tem que fazer? Você vai lá e abraça teu filho. Dá um abraço nele, dá um carinho, dá um colo. E você vai dizer pra ele assim: eu sei, filho, é ruim, né? Quando a gente tá com vontade de comer alguma coisa e não pode. Quando a mamãe tá com muita vontade de comer um doce e não pode, eu também fico chateada. É ruim, eu sei que é ruim, mas olha só, agora não pode comer o doce, mas pode me ajudar a colocar a mesa pra gente almoçar mais rápido e você poder comer a sobremesa. Olha, agora não pode comer o doce, mas pode jogar uma partida de videogame enquanto o almoço não fica pronto. Agora não pode comer o doce, mas sabe, você não vai voltar atrás naquilo que você disse não, porque teu filho se jogou no chão, gritou, esperneou e chorou. Mas você vai acolher o sentimento dele. Você tem empatia, você tem amizade, solidariedade, sabe? Você se preocupa com o sentimento dele, com o sofrimento dele. Você não acha besteira, você não acha exagero. O teu ombro está disponível para o sofrimento dele. Você vai criar uma conexão com o teu filho tão grande se você conseguir fazer isso. Uma aliança entre vocês dois, uma intimidade, uma amizade, um elo tão forte. Eu estou aqui. Eu falava assim pro meu filho do meio, quando ele era pequenininho, ele tinha esse temperamento de gritar, de chorar, de ficar muito nervoso quando eu dizia não pra ele. E aí eu falava pra ele: eu sei, é ruim ouvir não, é ruim não poder fazer algo que a gente queria fazer. Mas vem cá, a mamãe vai te abraçar, olha só, eu não queria que você passasse por isso, eu não queria que você chorasse, que você ficasse nervoso, estressado, mas nesse momento eu não posso dizer sim, eu não posso deixar você fazer isso, tá entendendo? Não é voltar atrás no teu não porque ele gritou, mas você dar colo, dar carinho, dar o teu ombro porque teu filho tá chorando, não significa voltar atrás no não. Tá entendendo? Vai ser não, é não, já disse não e é não e pronto, não pode. Mas eu vou te dar o meu apoio, a minha compreensão. Eu compreendo o teu choro.
Não fala pro teu filho, engole o choro. Risca essa frase do teu vocabulário, porque é horrível falar isso para uma criança. Quando você fala para a criança, engole o choro, não pode e acabou. Não pode e engole o choro. Quando você fala isso para a criança, sabe o que você está dizendo para ela? Você está dizendo para ela assim, eu não me importo com o teu sofrimento, eu não me importo com o teu sentimento, eu não me importo que você não tenha gostado. É isso que você está dizendo, sabe? E aí vira aquele adolescente ou aquele adulto que não te conta nada, que não te procura pra nada, que não fala nada pra você. Por quê? Você mandou ele engolir o choro dele. Cresce sem saber expressar o sentimento. Tá entendendo? Então não fale isso. Acolhe o sentimento do teu filho quando você disser não e ele ficar bravo. Quando você disser não e ele chorar. Né? Acalme ele. Acalma ele, dê o seu ombro pra ele. Continua dizendo não para aquilo que não pode, mas acalme o teu filho. E deixa eu te propor uma reflexão sobre obediência. Será que você é bem obediente? Será que você tem total facilidade de obedecer regras? Ou você estaciona o teu carro na vaga do deficiente? Ou você passa o farol vermelho? Ou quando o teu chefe te dá uma ordem direta e te pede para fazer algo, você burla o sistema e continua fazendo do jeito que você quer? Trago verdades. É próprio do ser humano ter dificuldade de obedecer regras. Né? Nós fomos programados para ser livres, independentes. A sociedade, o modo de vida hoje em dia, nos incita, nos move, nos direciona para sermos independentes. Então, é próprio do ser humano. Tá entendendo? E que tipo de adulto você quer que seu filho seja? Você quer que seu filho seja um adulto que persevera, que insiste, que persiste naquilo que ele quer? Ou você quer que teu filho seja um tipo de adulto que desiste no primeiro não, que desiste na primeira porta fechada? Você quer que teu filho seja perseverante? Não, se ele foi procurar um emprego e não conseguiu, ele vai continuar procurando. Se ele não passou no vestibular, ele vai tentar de novo. Eu quero que ele seja assim. Ok, então quando ele é criança e ele insiste com você em algo que ele quer, não ache ruim, porque é agora que você está formando a personalidade que ele vai ter quando adulto, é agora. Então se você quer que ele adulto seja perseverante, você tem que ensinar ele criança a ser perseverante. Só que a criança perseverante é teimosa, é desobediente, é indisciplinada. O adulto perseverante, nossa, que bacana, ele é determinado. Mas se a criança não for ensinada a ser perseverante, o adulto não será. Então, seu filho ser perseverante não é ruim, é bom, né? Então, pense nisso. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Se te ajudou, encaminhe esse vídeo para algum papai e mamãe que você conheça. Beijo, Deus abençoe tua casa.